13.700. Está escrito que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A política possui essa grande tentação na qual muitos têm caído. O povo precisa saber de cada centavo dos mais de 300 milhões de reais do orçamento de Valparaíso. Sou advogado e evangélico. Para vereador, Dr. Joaquim, 13.700. Para prefeito, Professor Silvano, 13. Olá, hoje eu quero falar sobre as obras do governo petista. Os dois mandatos do Lula e um mandato e meio da Dilma Rousseff. Geralmente, quando se falam dos defeitos de uma pessoa, se omitem as virtudes, os pontos positivos, especialmente se existe algum ódio, algum ranço, algum rancor, algum sentimento de vingança e outras sensações negativas mais. Então, para que você possa fazer um julgamento imparcial, se é realmente o que você quer, eu vou passar aqui dados de uma revista ricamente ilustrada, que é fruto de uma pesquisa de vários parlamentares aqui de Brasília, aqui da região do Distrito Federal, e que, obviamente, é baseada, essa pesquisa, em dados do Banco Central, dados de vários órgãos públicos, inclusive do FMI, do Banco Internacional, da ONU também, em suma, dados oficiais. Quem quiser comparar e verificar se existe algum erro, algum exagero nesses dados, queiram conferir e nos repassar, nos dar o feedback, bem como no próprio site fazer a sua reclamação. Essa revista de 180 páginas pode ser encontrada nos sites pt.org.br ou lula.com.br. Eu vou colocar ao final deste vídeo, na descrição, esses links. Como são diversas obras, eu tentei organizar de uma forma temática. E embora esteja pelo final da revista, mas seja um tema extremamente em alta, embora tenha passado o ápice, mas ficou na mente da população, eu quero falar sobre a Petrobras. Lembrando que este resumo que eu faço em 8 páginas está disponível em PDF nas minhas redes sociais e podemos enviar por e-mail para quem o solicitar. E nesse resumo, ao final, eu ponho uma página em que cada item se encontra. No caso da Petrobras, sobre o pré-sal, que se encontra na página 36, nós temos que 75% dos royalties iriam para a educação, mais 50% para o fundo social. Ou seja, os royalties, digamos, o direito do petróleo lá nas regiões em que foram encontradas, etc., seriam destinadas para educação, 75%, quase tudo, como se vê, mais 50% para um fundo social que foi criado exclusivamente para a origem dos royalties do pré-sal. Isso foi um projeto na época do Lula. Não sei hoje como está aí no governo presente. A Petrobras, a produção dela cresceu 5 vezes em relação à taxa mundial. A oferta de gás natural foi 3 vezes mais rápida que a média mundial. A Petrobras se tornou a maior empresa produtiva do mundo em águas profundas. Sua produção saltou de 444 blocos entre 1994 e 2002 para 903 blocos de 2003 a 2011. Triplicou os investimentos de 520 milhões para 1 bilhão e 800 milhões por ano. Esses dados se encontram nas páginas 148 e 149 da revista, cujo título é O Partido que Mudou o Brasil. O item aqui 129, ainda sobre o pré-sal, ele já representa quase 60% da produção total de petróleo no Brasil. Veja bem, mais da metade.
Em 2010, o Congresso Nacional votou que a Petrobras seria a única operadora de todas as descobertas, a única, observem bem. Criou-se o Fundo Social, do qual já falamos, para gerenciar os bilhões que seriam destinados com prioridade à educação. Então, a Petrobras seria a única operadora de todas as descobertas. Entretanto, o atual governo está colocando aí outras operadoras, né, especialmente as americanas. No item 130, as sondas em águas profundas. Em 2010 eram apenas 2. Em 2014 passaram a ser 14. Em 2016, tinham sido contratadas outras 28 sondas, o que faria do Brasil dono da maior frota mundial de sondas de perfurações em águas profundas. Página 150. Item 131. Consumo. Com a melhora da renda, o brasileiro comprou mais carros e o consumo de combustível aumentou. A gasolina aumentou quase 50%, o diesel 43% e o querosene de avião 53%. Página 151. Refinarias. Foram projetadas 5 novas refinarias, inclusive no Nordeste. 2 ficaram prontas e 85% das obras da refinaria do Rio de Janeiro foram concluídas, mas estão agora paralisadas. Página 151. Item 133. Empregados. A Petrobras quase dobrou o efetivo. De 47 mil funcionários em 2002, saltou para 86 mil em 2013. Mais 300 mil trabalhadores terceirizados. Então, quase 400 mil pessoas trabalhando em virtude da Petrobras e com incremento do pré-sal. Isso está na página 153. Item 134. Bolsa de Valores. Em 2010, deu-se a maior capitalização da história mundial das bolsas de valores. 70 bilhões de reais em lançamento de ações cujo valor de um título saltou 15 vezes. De 3 dólares e 67 centavos em 2012 para 55 dólares em agosto de 2008. Páginas 153 e 154. Corrupção na Petrobras. Apesar das irregularidades descobertas e confessadas no montante de 6 bilhões de reais entre 2004 e 2014, esse valor representa apenas 0,24% do faturamento de 2,6 trilhões nesse período de 10 anos, de 2004 a 2014. Eu vou fazer um ligeiro comentário sobre esse item 135, a corrupção na Petrobras. Observem bem, 0,24%. Quero fazer uma ressalva de que com isso não estou defendendo a corrupção, mas quero mostrar para vocês a gravidade dessa corrupção. 0,4% do faturamento total é o equivalente a você ter 400 biscoitos, vamos dizer assim, 400 pacotes de biscoito. De repente, você se dá conta de que um pacote de biscoito daqueles 400 desapareceram. Qual a sua reação natural? Entrar em pânico, fazer um escarcéu, arrancar os cabelos da cabeça, ou de uma forma equilibrada e natural, autocontrolada, sem partidarismo e sem querer botar culpa no seu vizinho, no seu inimigo, no seu empregado, ou no parente seu, buscar a pessoa que surrupiou aquele pacote de biscoito no meio de 400. Obviamente, a resposta natural, é que se faça dessa segunda maneira. Entretanto, o que se fez foi um espetáculo, obviamente muito cinematográfico, com um fundo político tremendo, e vem a imparcialidade dos juízes e do Ministério Público, o Sérgio Moro e o Dallagnol, que a cada vez mais o The Intercept Brasil tem mostrado essa imparcialidade do juiz, e obviamente pegou-se o PT como bode expiatório e vamos crucificá-lo. Já fiz alguns vídeos sobre isso.
Então observe bem, um pacote de biscoito desapareceu no meio de 400 pacotes. Então se fez o maior escarcéu, a maior propaganda, a maior corrupção do mundo. É possível que tenha sido a maior corrupção do mundo, como dizem. Porém, é preciso ver o todo dessa corrupção. O tamanho do bolo, digamos assim. Por que você arranca os cabelos da cabeça? Porque perdeu 0,24% e compromete, observe bem o pior, compromete todos os 400 pacotes de biscoito. Aí já começa a tirar 2, 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 10 pacotes de coisa para uma suposta multa para os Estados Unidos, que foi paga em menos de 24 horas, não deu nem tempo de a Petrobras se defender. Aí já comete-se mais outros exageros na aplicação do rigor da lei, rigor entre aspas, como diziam os políticos antigos, inclusive da era militar, né? Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. Só a lei para os inimigos. Isso, porventura, é justiça? Isso, porventura, é equilíbrio político e econômico? Arrancar-se os cabelos da cabeça por causa de 0,24% de todo o faturamento naquele período de 10 anos? Quer dizer que se a Petrobras, durante aquele período de 10 anos, 2004 2014, desse 1% sequer de desconto no diesel, na gasolina, em todos os combustíveis, todos os tipos de óleo, no gás, na parafina e todos os mais derivados, né, e insumos de petróleo, se a Petrobras desse só 1%, ainda corresponderia a 4 vezes aquele rombo. Rombo, né, entre aspas. Porque você tirar um pacote de biscoito meio de 400 não causa um rombo, causa um buraquinho, obviamente. Então, por que se fez todo aquele espetáculo? Por que se fez toda aquela encenação? Por que se fez toda aquela pirotecnia? Aos poucos a verdade está vindo à tona. O ódio do americano em relação ao suposto comunismo sangrento, sanguinolento e comedor de crianças, né? Me desculpem a ironia, mas na minha infância, desde antanho, se falava a boca miúda, né? Que comunista comia criança. E a ambição do americano, me desculpem os queridos americanos, eu gosto daquele país, estive lá 2 vezes, admirei muito, né? A Disneyland é um paraíso, visitei aquele prédio, o World Trade Center foi destruído. É um país lindo, se eu pudesse, moraria lá. Mas, por que o americano, o norte-americano, né? Que nós também somos americanos, somos sul-americanos, assim como tem o centro-americano, né? São 3 Américas. Por que o americano, o norte americano, não nos deixa viver em paz com o nosso pré-sal, que poderá até nos tornar o maior produtor de petróleo do mundo? Eu citei aqui apenas 9 itens dos quase 170 de obras que estão nessa revista lá no site pt.org.br ou lula.com.br. Nos próximos vídeos comentaremos outras obras. Um abraço e lembre-se, Dr. Joaquim, 13700 Valparaíso e Professor Silvano, Prefeito 13. Um abraço. 13700 sim, é 13700 sim, para vereador, é Dr. Joaquim, é Dr. Joaquim, é 13700 sim. É 13700 sim, para vereador, é Dr. Joaquim, é Dr. Joaquim.